Queridos, nós tivemos ontem aqui na igreja o primeiro encontro de casais desse ano, foi uma bênção. Os irmãos estão retomando os ministérios. No outro sábado nós tivemos o encontro dos adolescentes e jovens. Então, precisamos trabalhar na obra do Senhor, queridos irmãos. Precisamos trabalhar. Precisamos de pessoas disponíveis a se engajar na obra do Senhor. Cada encontro que a igreja tem é uma oportunidade de se pregar a palavra de Deus. Então, domingo às 9 horas temos a escola bíblica dos adolescentes, temos a escola bíblica dos adultos. Então, queridos irmãos, vamos participar da obra do Senhor, vamos participar dos trabalhos, das atividades da igreja, tá bom, queridos irmãos? E vamos nos engajar cada vez mais na obra do Senhor. Nós estamos, Daniel, capítulo 9. O que você faz quando as notícias não são boas? O que você tem feito quando as notícias são ruins? O que você faz quando você é sobressaltado de situações negativas sobre a vida? Daniel capítulo 9, vamos ler? Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tantos que estão perto, tantos que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo do Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e desobedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós lhe temos dado atenção, não temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje,
nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo nome, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos para sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus pelos servos que o Senhor escolheu para nos trazer a tua revelação. Obrigado pelos servos que o Senhor usou ao longo de toda a história para preservar esse texto e que esse texto chegasse até nós nesses dias como revelação do Senhor. Nós cremos na tua palavra que ela é inspirada, que ela é útil para as nossas vidas, e por isso eu rogo a Deus que o teu Santo Espírito nos dê a santa iluminação aos nossos corações, a compreender a tua vontade, o teu propósito. E ao sairmos daqui, ó Deus, possamos ter a coragem e a ousadia de viver segundo a tua palavra e segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel vai para a Babilônia com 14 anos de idade. Daniel, agora, quando escreve esse texto, ele já está por volta dos seus 80 anos de idade. Daniel viu a queda de Nabucodonosor, de Belsazar, de Ciro, e agora ele está vendo a chegada de Dário, novo rei sobre a Babilônia. Daniel, ele viveu várias experiências, mas aqui nos fala 3 coisas que são muito importantes que eu e você tenhamos em mente sobre a vida com Deus. São 3 ingredientes muito importantes para a vida com Deus. A primeira delas, verso 2: compreendi pelas Escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Daniel está com 80 anos e está lendo a palavra de Deus. Ele que era aplicado, como já vimos até aqui, que lia e orava todos os dias, as 3 vezes ao dia, que foi preso pelo fato de não deixar de ler e orar. Ele revela para nós que aos 80 anos ele vai compreender algo que o profeta Jeremias disse antes dele. Ele revela para nós que ele necessita da palavra de Deus para compreender a como viver. Ele nos diz que ele se aplica à palavra de Deus, se aplica a estudar a palavra de Deus para compreender como se viver, para compreender os acontecimentos que estão acontecendo. Ele não tira nenhum momento a palavra de Deus do centro de sua vida. Isso é um ingrediente muito importante e que isso deve reger a vida de todo cristão. Eu me lembro que o professor Shed, quando eu tive aula com ele já estava na altura dos seus 70 anos. E ele tinha a humildade de falar que alguns textos da palavra de Deus ele ainda não compreendia, e que por isso ele se aplicava a ler. E ele nos disse em sala de aula que ele estava observando alguns jovens pastores
muitos estudiosos que estavam surgindo e que estavam trazendo compreensão a ele da palavra de Deus. Existem muitos crentes que não têm aplicação ao estudo da palavra. Existem muitos crentes que ainda usam a palavra de Deus como um amuleto, como caixinha de promessa. Deus fala comigo. Não é assim esse propósito das Escrituras. O propósito das Escrituras é que eu e você nos apliquemos a entendê-la, a estudá-la. E nós precisamos de recursos para isso. Nós precisamos dos comentários, nós precisamos das pessoas estudiosas. Nós precisamos cada dia mais nos aprofundar na palavra de Deus, compreendendo que ela é que vai orientar o nosso viver. Querido irmão, não deixe de ler e estudar a palavra de Deus. Não deixe de aproveitar as oportunidades que temos de meditar na palavra de Deus e compreender a palavra de Deus. O segundo ingrediente que ele diz aqui para nós, verso 3. Por isso me voltei ao Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco, coberto de cinzas. Olha o nível de busca que ele tem de Deus. Olha esse nível de busca. Orações, súplicas, jejum, pano de saco. Significa que ele tirava as suas melhores vestes e se humilhava diante de Deus. Era isso que ele está dizendo. Ele olhava para a realidade do mundo e não ficava reclamando do mundo. Ele olhava e via a corrupção dos governantes, mas não ficava reclamando dos governantes. Ele olhava e compreendia que ele estava ali por causa que seus antepassados pecaram e transgrediram a lei de Deus, e por isso Deus fazia justiça, a justiça dele sobre Israel. Hoje em dia os crentes estão melindrosos e têm medo de que nós falemos sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada por completa. Jesus Cristo nos salva, mas Ele não nos tira das consequências do pecado. Ele não nos disse que iria tirar de nós as consequências do pecado. A graça de Deus, ela é irrestrita e incondicional, mas a graça de Deus não tira de nós a realidade da justiça e da ira de Deus. Isso não sumiu do mundo. Pelo contrário, isso ainda se faz presente no mundo. Isso ainda se faz presente no sentido de que nós estamos vendo que a palavra está se cumprindo cada vez mais e que a volta de Cristo é iminente. E a volta de Cristo sendo iminente, mas nós precisamos entender que Jesus virá agora, não só trazendo a palavra do Evangelho e a palavra da graça, agora Ele vem para executar a justiça de Deus. E aqueles que forem fiéis, vinde benditos do meu Pai. E aqueles que são infiéis, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, queridos irmãos, Daniel, ele compreende sobre isso, compreende o que está acontecendo na vida dele, e ele vai orar. Ele vai orar, ele vai suplicar a Deus, ele vai jejuar, ele vai se humilhar a Deus. Daniel não está indo na festa. A gente estava lá no seminário e a gente estava jogando dominó na mesa. Eu e os colegas lá. O Shed entrou no refeitório. Aí um colega virou e falou assim: ô professor, senta aqui, vem jogar um dominó, uma partida de dominó com a gente. Aí ele virou e falou assim: nós não temos tempo para isso. E se pôs a subir até a sala de aula. Não ficamos mais ali com o dominó, naquele refeitório, nunca mais. Isso eu estou falando, irmãos, que ocorreu lá por volta do ano de 1994.
quase 30 anos atrás. E ele já tinha e nos falava que não havia tempo para diversões, para isso, que nós precisávamos nos aplicar à palavra de Deus, à oração e anunciar a palavra de Deus. Querido irmão e querida irmã, você quer fazer a vontade de Deus mesmo? Você entregou realmente a sua vida a Cristo Jesus? Você realmente entende o que é o Evangelho de Cristo? Ou você está contaminado com esse Evangelho do politicamente correto? Você está contaminado com este Evangelho do comodismo, da apatia espiritual, das desculpas. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei. Não, querido irmão. Vamos olhar para a vida e vamos entender a real necessidade deste mundo. Vamos olhar para a vida e vamos entender a real necessidade desse tempo. Nós precisamos, queridos irmãos, ter a mesma atitude que Daniel está tendo aqui. Se aplicando a palavra de Deus, se aplicando a uma vida de oração, de jejum, de busca diante de Deus. Vamos ao terceiro elemento agora da vida de Daniel, nesse texto. Vamos à oração de Daniel. Querido irmão, eu queria te desafiar nessa semana a você ler essa oração todos os dias na sua casa. A você ler em voz alta, todos os dias em sua casa. A gente gosta do Salmo 23, não é verdade? A gente até decora o Salmo 23. Mas uma oração de confissão, como essa oração de Daniel, confissão não de seu pecado pessoal, prestem atenção nisso, não é só o pecado pessoal. Olha a visão que Daniel tem da realidade que ele está vivendo. Ele está, nesse texto, nos mostrando que o juízo que Israel está atravessando é o juízo pelo qual seus antepassados foram infiéis. A gente gosta do Salmo 128, que fala que tem a bênção para as outras gerações, mas nós estamos deixando realmente este exemplo para as outras gerações? Nosso compromisso, de fato, é um compromisso verdadeiro, radical e profundo com Cristo Jesus, com a obra de Deus? Na sua casa, você senta, assiste televisão com sua família, senta às mesas, se algumas famílias nem sentam mais às mesas. Mas vocês sentam para estudar a Bíblia, abrir a palavra de Deus, orarem juntos. Na década de 90, uma das nossas revistas batistas, aliás, o Jornal Batista, trouxe um artigo assim, a morte do culto doméstico, na década de 90. E nós vivemos uma geração, queridos irmãos, de crentes que nunca nem ouviram falar de culto doméstico, mas ouviram falar de célula, de crescer, plantar e multiplicar. Isso muita gente sabe. Mas de culto doméstico, de vida de santidade com Deus, muitos crentes não sabem. Nós estávamos fazendo uma visita essa semana, eu e a Soraya, e a visita nos deu testemunho de que ela, aos 6 anos de idade, ela se lembra do pai sentado, lendo o livro Mananciais do Deserto. Quantos aqui conhecem esse livro, Mananciais do Deserto? Poucas pessoas. Mananciais do Deserto é um clássico também da literatura cristã. E Mananciais do Deserto é a aplicação da palavra de Deus 365 dias no ano. E ela falando que aos 6 anos de idade, ela lembrava do pai chamando ela
e os irmãos sentando para ler o manancial do deserto e colocando filho por filho para orar. Tem pais que não ensinam nem o Pai Nosso para os filhos. Como é que vão orar como Daniel? Tem pais que têm vergonha de orar. Como é que vamos ter oração como a de Daniel? Querido irmão, se você tem esse bloqueio de orar em voz alta, isso é o inimigo trabalhando na sua vida. Entenda isso em nome de Jesus nessa manhã. Porque os covardes e os tímidos não entrarão no reino dos céus. É isso que está lá em Apocalipse. Os covardes e os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então ore e peça para Deus, Deus, tira isso de mim. Tanto o irmão como a irmã. Não temos mais esse tempo não, irmãos. E é dentro de casa que se aprende a orar. Não é na igreja não. É dentro de casa que se aprende a orar. E a gente vê, quem tem culto doméstico em casa, quando a gente vê as crianças e a gente fala para elas orarem. Porque tem crianças que não sabem orar, infelizmente. Infelizmente. Querido irmão e querida irmã, você está gastando sua vida com o quê, querido irmão? Com as coisas que são transitórias aqui na terra. Tudo isso aqui vai passar, irmão. A casa, o dinheiro, as viagens, tudo isso aqui vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para todo sempre. Amém, igreja? Porque nós trabalhamos para a eternidade, para o reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Daniel então nos mostra uma profundidade de oração, que ele entende que ele não é só ele. Outro problema desse tempo, a vida cristã intimista. A vida cristã privativa. Se você acredita nisso, isso é uma funesta heresia. Porque não existe isso. Vida cristã é povo de Deus. Entendeu? Você aceitou a Cristo Jesus, você está inserido no corpo. No corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Cristo é a pedra de esquina da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então o que acontece na outra igreja também interfere aqui entre nós. Tem gente que me pergunta muitas coisas, pastor, por que a gente vê essas coisas acontecendo? É porque a igreja é infiel, infelizmente. A igreja é infiel. Os crentes são infiéis. Os crentes não estudam a palavra de Deus. Culpa também de muitos pastores também, que só querem andar de carro novo, mostrar os anéis, mostrar os ternos caros, mostrar as roupas caras. E o pior ainda é o povo que vai atrás desse povo, que gosta de ser explorado. Vai atrás. Um irmão, algumas vezes, alguns anos atrás, me deu um testemunho de que ele foi numa igreja, ele fez uma oferta de 100 mil reais. Aí, na hora que ele viu, na outra semana, o pastor estava viajando para Disney World, e a obra que era para ser feita na igreja nunca foi feita. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível. Esse é o nível de igreja, de gente perversa. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres como Daniel. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem aqui quer ser como Daniel? Nós precisamos ser como Daniel. Nós precisamos ser como Daniel. Nós precisamos ter oração profunda como a de Daniel. Nós precisamos assumir a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, querido irmão. O mais importante que eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Nós vimos aqui nesta manhã, nós vimos a vida de Daniel, nós vimos os princípios de vida de Daniel, e nós estamos vendo aqui agora o conteúdo da oração de Daniel. E, para mim, a conclusão dessa parte do capítulo 9, porque muita gente vem ler isso aqui só pensando nas 70 semanas, né? O pastor vai falar das 70 semanas e tal. Eu estou pensando em outra coisa, irmão. Eu estou pensando que a gente não está nem preparado para orar, quanto mais para entender o amanhã que Deus está dizendo para nós.
Eu conheci um homem de Deus há exatamente 26 anos atrás. Eu fui lá na fazenda dele. Quando eu entrei naquele local, ele olhou para mim e falou assim: o que você está procurando está lá no monte. Vamos lá? Eu fui com ele. Nós começamos a orar 9 horas da manhã. Deu meio-dia, eu já estava com fome, eu pensando, será que ele vai terminar de orar agora? Deu 2 horas e ele não parava de orar. Deu 6 horas, eu caí em choro e fiquei chorando. Deu 8 horas, ele falou para mim assim: agora você vai orar e confessar os seus pecados. Eu confesso para os irmãos, ali eu aprendi a orar. A verdadeira oração, querido irmão, não é a que chega num resultado de algo que você viu. Ah, eu orei e Deus curou. Eu orei e Deus abriu a porta de emprego. A verdadeira oração é aquela que te leva a reconhecer que você é um pecador e que precisa de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. São poucos homens de Deus que vão chegar a esse nível, infelizmente. Quando você lê Daniel capítulo 9 e você vê ele fazendo essas confissões, e ele está fazendo as confissões, quebrando laços, quebrando artimanhas de Satanás, rompendo por aquele que pode trazer a verdadeira cura, que é Deus, só Deus. Só Deus que pode fazer a verdadeira cura. Só Deus que pode transformar o coração humano. E isso acontece pela oração. Mas a verdadeira oração é aquela que quando você chega e você olha para Deus e você fala: Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, e eu não sou nada. Por isso Daniel está de panos de saco. Por isso que ele fala que foi em súplicas. Enquanto nosso coração não se rasgar diante do trono da graça de Deus, enquanto nós não entendermos que o nosso Deus é verdadeiramente santo, enquanto nós não entendermos que nosso Deus é soberano sobre todas as coisas deste mundo, nós não vamos entender quem nós somos, nós não vamos entender o porquê estamos vivendo. E é só quando o nosso coração rasga no trono da graça de Deus, é que a nossa vida se transforma. E é só quando o nosso coração chega e fala: eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu pequei. Não há nada de bom em mim, Senhor. Não há nada de bom em mim. Eu pequei. Estava no meio de um povo que pecava. E eu tinha vergonha de falar que esse povo pecava. Eu não tinha coragem de falar que esse povo pecava. Só quando a gente chega nesse nível de intimidade com Deus, nesse nível de se rasgar diante do trono de Deus, de parar de olhar para os outros e olhar para si, como Davi diz lá no Salmo 51, Pai, pequei contra o Senhor. Perdoa as minhas faltas, mas perdoa as minhas iniquidades. Você sabe o que significa iniquidades? São os pecados que você pratica e você nem sabe que está fazendo. Perdoa as minhas iniquidades e cria em mim um coração puro. E cria em mim um novo coração.
troca o meu coração, troca a minha essência. É isso que Davi está dizendo ali em Salmo 51. Troca a minha essência, Senhor, porque nem a minha essência é boa. Mas a gente está vivendo hoje um cristianismo de performance. A gente está vivendo hoje um cristianismo de estética. Não é isso que vai nos salvar, querido irmão. E no final isso não vai dar em nada. A única coisa que vai fazer de diferente e que pode fazer e trazer alguma esperança para nós é a gente chegar diante de Deus e se humilhar diante dele e dizer para ele: Senhor, sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não vivo, sem o Senhor eu não consigo nem olhar adiante, sem o Senhor não há outra possibilidade, eu não tenho chance. Só quando o meu coração e a minha alma se rasga ali e reconhece o lixo humano que nós somos, porque nós somos pecadores, e o salário do nosso pecado era a morte. Nós éramos indignos da presença de Deus. Nós somos indignos da presença de Deus. É só quando é esse reconhecimento, a gente rasga a nossa alma e fala: Senhor, perdoa, Senhor, e cria em mim, porque só o Senhor que pode criar em mim alguma coisa de valor. Só o Senhor é quem pode criar em mim a possibilidade de eu ser um bom pai, de eu ser um bom esposo, de eu ser um bom amigo, de eu ser um companheiro de oração para quem precisa. É só quando a gente se rasga diante do trono da graça de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Daniel capítulo 9. É um homem que foi diante de Deus, confessou seus pecados, as suas faltas, para aquele que tem a solução da vida, a solução para mim e para você. Feche os teus olhos e fala com o Senhor. Senhor meu Deus e Pai, perdoa as nossas faltas. Nós pecamos e pecamos contra o Senhor. Falhamos em perseguir obstinadamente a Tua palavra, em perseguir uma vida de santidade. Olha para dentro de nós, Senhor, e vê se há algum caminho mau. E limpa-nos e guie-nos para o caminho da Tua justiça, para o caminho da Tua palavra. Pai querido, Pai celeste, o Senhor que é o Deus que fez tantos milagres e nos trouxe a Tua palavra até os nossos dias. O Senhor que tocou em tantas vidas, de tantas formas. O Senhor que usou os improváveis, o Senhor que usou os fracos, para que eles viessem, anunciassem a Tua palavra, e a Tua palavra tocasse em outras vidas, e chegasse até nós esse toque do Teu Espírito, para que pudéssemos assim reconhecer o Teu amor, a Tua graça, a Tua justiça, a preciosa salvação no Teu nome. Pai, eu peço perdão, Senhor, porque tantas vezes a igreja tem brincado com Teu nome. Eu peço perdão, ó Pai querido, porque quantas vezes a igreja tem jogado o Teu nome fora.
e tenham se tornado verdadeiros empreendimentos de entretenimento. Que hoje, ó Pai, nós possamos sair daqui, ó Deus, com um compromisso com o Senhor, de te buscar, ó Deus, como Daniel buscou, de se aplicar a tua palavra como Daniel se aplicou, de orar mais e mais profundamente como Daniel assim orou, e de nos humilharmos verdadeiramente a ponto de rasgar o mais profundo do nosso ser, e o Senhor tirar de nós até mesmo a nossa essência e colocar a essência divina, a fagulha divina do Teu Santo Espírito em nós, e que Teu Espírito venha realmente jorrar em nossa vida, jorrar em nosso coração, para andarmos nos Teus caminhos, e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que realmente essa busca venha preencher o nosso ser, venha preencher a nossa vida. Vem, ó Deus, nesta hora, encher os nossos corações da Tua verdade, da Tua palavra. Pai, o Senhor que conhece cada coração, o Senhor que conhece cada vida, cada história, e é só o Senhor que pode aplicar a palavra em cada vida, em cada história, de uma maneira que traga salvação, que traga esperança, que produza os efeitos dessa Tua justiça maravilhosa. Que nós, ó Deus, possamos realmente compreender que a nossa vida precisa ser uma vida que Te busque com mais profundidade, uma vida que Te busque com mais sede do Senhor, uma vida que Te busque para andar nos Teus caminhos a cada dia mais. Faz a Tua obra, Senhor, a começar em mim, Senhor. Faz a Tua obra, e que nós venhamos a nos despertar, Senhor, a cada dia, a Te buscar mais, e possamos ver a Tua palavra se cumprindo em nossos corações. Quando o Senhor disse ao Teu profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que esse seja o nosso desafio, Santo Deus, Te buscar de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém.